Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Olha, eu quero lembrar que você que é nosso ouvinte tem um valor especial para assinar a Gazeta, hein? Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Começou hoje nos Estados Unidos um processo longo em que os eleitores escolhem quem vai ser o candidato de cada partido na eleição presidencial de novembro. Olha, esse ano tem eleições nos Estados Unidos. Só que até chegar o dia 3 de novembro, quando vai ser conhecido, o eleito, tem um grande caminho que está sendo percorrido. Esse caminho começa pela escolha dos candidatos dos partidos democrata. O senador americano Bernie Sanders virou o principal alvo dos pré-candidatos à presidência depois que ele se consolidou como favorito nas prévias do Partido Democrata. E republicano. Donald Trump vai disputar a reeleição pelo Partido Republicano. O que todo mundo quer saber agora é quem vai concorrer com ele. É um processo que é demorado, com uma série de detalhes. E hoje, aqui no 15 Minutos, a gente vai explicar como funciona tudo isso e também falar um pouco do cenário das eleições neste momento. Para me ajudar nessa missão, eu convidei aqui a Ellen Mendes. Ela é editora de Mundo, aqui da Gazeta do Povo. Ellen, a primeira grande diferença quando a gente fala entre processo eleitoral aqui do Brasil, por exemplo, e o dos Estados Unidos, é a realização dessas prévias para a escolha dos candidatos. Vamos começar falando delas, Quanto tempo dura esse processo e ele é igual para os dois partidos, Ellen? Isso, Márcio. Os candidatos dos partidos, eles são escolhidos por uma série de votações prévias, que são chamadas de primárias ou caucus, e elas acontecem em todos os estados e territórios americanos. Esse processo começou em 3 de fevereiro e vai até o começo de junho. Para o Partido Republicano, a coisa é bem mais simples esse ano, Sim. Porque o presidente Donald Trump vai ser o candidato à reeleição, Todo mundo porque sabe já. Exato, ele tem amplo apoio do partido dele, mas tecnicamente ele é um concorrente, embora ele não tenha nenhum adversário, de peso concorrendo contra ele, nessas primárias. Mas para o Partido Democrata a situação é bem diferente, São vários pré-candidatos que estão na disputa e o cenário ainda está bem longe de ser definido. Está aberta a temporada de caça a Bernie Sanders. A propaganda eleitoral dos outros candidatos traz acusações e críticas. E hoje, no 4º debate desse ano, não deve ser diferente. Isso porque, desde a vitória esmagadora na prévia no estado de Nevada, no fim de semana, Sanders tomou a dianteira na corrida para se tornar o candidato democrata à presidência. Então, desde o ano passado, começaram a surgir já os pré-candidatos e no início tinha quase 30 pessoas, que queriam disputar essa vaga. A maioria deles já desistiu da corrida, alguns porque não tiveram o apoio popular que eles esperavam, outros porque faltou financiamento para a campanha. Então, no começo das primárias, em fevereiro, eram 11 os pré-candidatos democratas concorrendo e hoje esse número já caiu para 8. E como que funciona então? Nessas votações o voto é indireto, Então os eleitores eles não estão votando no candidato que eles querem que seja o presidente, mesmo que eles estejam escolhendo o nome dele ali na cédula. Então essas votações elas determinam como que vai ser dividido o número de delegados de cada estado entre os candidatos, que são esses delegados que vão escolher o nomeado na Convenção Nacional do Partido Democrata. E aí é como um jogo de tabuleiro. Cada estado tem um determinado número de fichas. No final, o candidato que recolher mais fichas em cada estado será o indicado a concorrer à presidência. Então, ou seja, o candidato que tiver o apoio da maioria dos delegados no final vai ser o nomeado daquele partido como candidato à presidência. Pois é, e como é que é esse sistema dos delegados, então, Ellen? O número dos delegados, que representam cada estado, ele é determinado pelo tamanho da população do estado, mas também tem outros fatores, E eles variam bastante. Então, por exemplo, na Califórnia, tem 415 delegados, enquanto o Alasca tem 15. E para ser escolhido o candidato presidencial, no caso do Partido Democrata, o candidato precisa conquistar a maioria dos votos na Convenção Nacional do Partido, que vai acontecer em meados de julho nesse ano. Então, essa pessoa ela tem que atingir um número mágico, que é de 1.991 votos.
Esse número representa a maioria dos 3.979 delegados que participam da convenção, foram esses que são eleitos durante as prévias, né? Essas primárias e cálculos que estão acontecendo agora. Nos estados, né? Isso. Bom, e se nenhum candidato atingir a maioria dos delegados, hein? Como é que faz daí, Ellen? Então, daí entra em cena os chamados superdelegados, né? Tem os superdelegados também, além dos delegados. Por isso que a gente falou no começo que é um pouco confuso a eleição norte-americana. É bastante confuso, mas vamos lá. Vamos lá. E os superdelegados, eles são figuras, eles não foram eleitos durante essas prévias, né? Uhum. Eles são lideranças do partido, são oficiais eleitos, né, senadores. O ex-presidente Barack Obama, por exemplo, era nas eleições de 2016. E, geralmente, eles votam no candidato do establishment do partido. São eles que desempatam, né, caso ninguém atinja a maioria no primeiro momento. Uhum. Então, nessa etapa, o candidato precisa conquistar a maioria dos votos dos delegados e dos superdelegados, que somados, né, dá 2.375 votos, para então conseguir a nomeação na Convenção Nacional. Bom, a gente falou, você até passou isso rapidamente, né, Ellen? Esse processo das primárias, das eleições primárias para a escolha do candidato, é realizado em todos os estados norte-americanos, então, pelos partidos? Isso, exatamente. E cada estado tem a sua própria prévia, né? Nenhum é exatamente igual ao outro. Uhum. Em alguns estados, por exemplo, o eleitor só pode votar nas prévias do partido no qual ele é registrado. Então, quem é registrado democrata vota na primária democrata. E em outros estados, o eleitor pode decidir até o último minuto na prévia de qual partido que ele vai votar, mas ele só pode votar em um deles, né? Decide por um, vota só em um. Vota nessa prévia. Isso. E é igual o processo para os dois partidos, aí, democratas e republicanos? Sim, os processos são parecidos de maneira geral, né? São bastante parecidos, tem algumas diferenças, mas a não ser que alguma coisa muito surpreendente, né, muito inesperada aconteça, o candidato republicano vai ser o presidente Trump, as prévias republicanas desse ano não são tão relevantes assim, né? President Trump now claims he doesn't want any outside help. I want no help from any country, and I haven't been given help from any country. Alguns estados até cancelaram a votação, né, depois que o Partido Republicano oficializou o apoio ao Trump, então é como assim, um voto por aclamação, o partido dá o apoio ao Trump, ele já leva automaticamente... Já economiza para não precisar fazer um evento todo, né? Daí exatamente fica mais isso. fácil. Bom, e mesmo nessas prévias tem alguns detalhes, né? Eu cito aqui que a gente ouve muito falar sobre a cobertura das eleições norte-americanas, alguns termos, por exemplo. Tem diferença entre eleições primárias e os caucus, né? Isso mesmo. A maioria dos estados usa o sistema de primárias, né, que é bem parecido com a eleição geral dos Estados Unidos e também com a nossa aqui no Brasil. Nesse formato, o eleitor vai até um local de votação, preenche uma cédula, deposita na urna, né, o seu voto, que é secreto. Já o caucus, que poucos estados utilizam, né, nesse ano só 4 estados vão usar esse formato, ele é uma reunião, ele é uma assembleia, né, que tem vários locais num horário específico. Então, em vez de ir até uma urna, os eleitores se reúnem em grupos de cada candidato, daí tem rodadas de votação. Você pode convencer os outros eleitores a votar no seu candidato, os outros eleitores que estão ali no recinto, né? Então tem rodadas de votações, de debates, é um processo mais prolongado e complexo. Esse formato, né, o caucus, ele tende a favorecer, inclusive, aqueles candidatos que têm uma base mais engajada, né, que são aqueles candidatos que conseguem tirar o eleitor de casa, né, numa noite fria e participar desse debate longo, né, que envolve muito mais tempo. Sim. Vamos lembrar também que isso é importante que você falou, né? Que talvez uma das primeiras diferenças que a gente faltou citar aqui entre processo Brasil e processo Estados Unidos é que o voto lá não é obrigatório, como é aqui no Brasil, né? Exatamente. Então tem esse desafio também dos candidatos desde o primeiro momento, levar os eleitores, né, para participar das votações, né? Tem que se esforçar um pouco mais. Pois é. Remember that after South Carolina, Saturday, we come right up on Super Tuesday. Bom, nos próximos dias a gente vai ouvir e ler muito no noticiário também o termo Super Terça. O que é isso, hein, Ellen? Isso. A Super Terça é uma data muito importante, né, no calendário democrata, porque nesse dia, que nesse ano vai ser em 3 de março, tem prévias em 14 estados, mais um território, e também para os democratas que vivem fora do país, né, no exterior.
E isso inclui os 2 maiores estados do país, né, que tem os maiores números de delegados, que são Califórnia e o Texas. Então, nesse dia, são decididos mais de 1/3 de todos os delegados. Então, se o cenário até lá ainda não estiver muito definido, depois dessa data a coisa já fica muito mais clara. A gente vai saber mais ou menos, com muito mais, né, talvez certeza, para qual caminho vai seguir o Partido Democrata. Sempre foi assim esse processo de escolha dos candidatos, Ellen? Não foi sempre assim. O Partido Democrata costumava decidir o seu nomeado com apenas uma pequena participação popular dos eleitores, né? E só alguns estados tinham primárias, e isso mudou depois da Convenção Nacional do Partido Democrata de 1968, que foi no auge da Guerra do Vietnã, em meio a bastante turbulência política, né, e também depois do assassinato do Robert Kennedy, que era um dos candidatos. Naquele ano, os eleitores jovens preferiam um candidato contrário à guerra, e o partido escolheu um candidato pró-guerra, que era o Hubert Humphrey, e ele nem aparecia nas cédulas das primárias, então houve muito protesto, e os democratas mudaram o processo de nomeação a partir das eleições seguintes, né, que foram as de 1972, para incluir maior participação popular, para ouvir mais a voz dos eleitores. Então, cada estado passou a ter uma primária. E os republicanos também seguiram, né, fizeram o mesmo. Bom, vamos passar então um pouco para o cenário das eleições deste ano, Ellen, já que a gente está com esse processo em andamento, né? A gente já comentou aqui, entre os republicanos não deve haver nenhuma surpresa na indicação do candidato, né? Não, sem surpresas, né? É esperado que o Trump seja nomeado, né, para tentar a reeleição, porque ele tem aprovação de 93% entre os eleitores republicanos, e a aprovação dele na população geral também é boa. Mesmo depois do processo de impeachment, né, que ele sofreu no ano passado, a aprovação dele chegou a aumentar um pouco, né, a aprovação do mandato dele. E a pesquisa mais recente do Instituto Gallup mostra que ele tem 49% de aprovação e 48% de desaprovação entre todos os eleitores, né? Sim. É a primeira vez nessa pesquisa que ele aparece com um saldo positivo, né, com aprovação maior que desaprovação. E os analistas dizem que isso é um número muito bom para ele nesse momento. Esse aumento é no momento certo. Historicamente, né, os presidentes que têm uma aprovação entre 46% e 54%, eles conseguem vencer a eleição, com uma margem apertada, mas vencem. Os presidentes com aprovação menor do que 45% costumam perder, né, se a história servir de indicativo. Lembrando que ele tem 49%. Então, ele tem boas chances de garantir um segundo mandato. Isso, e de que com certeza será, né, mesmo aí o candidato republicano. Sim. E entre os democratas, quem que está na frente, né, nesse cenário, por enquanto, da corrida dos democratas? Nesse momento já aconteceram 3 rodadas, né, da temporada de primárias, e o senador Bernie Sanders está liderando a disputa. Ele tem 45 dos 100 delegados que já foram alocados. O senador, ele é da ala mais à esquerda do Partido Democrata. We are going to win across the country because the American people are sick and tired of a president who lies all of the time. Em segundo lugar vem o Pete Buttigieg, que é ex-prefeito de uma cidade de Indiana e surpreendeu aí no início das primárias. This campaign belongs to everyone, ready not only to end the era of Donald Trump, but to launch the era that must come next. Em terceiro lugar vem o Joe Biden, que foi o vice-presidente do Barack Obama. We're gonna win in South Carolina. Em quarto está a senadora Elizabeth Warren. We will need a nominee that the broadest coalition of our party feels like they can get behind. E ainda não conquistou nenhum delegado, o Michael Bloomberg, que entrou depois na disputa. Ele é um bilionário, né, ex-prefeito de Nova York, que tem investido bastante dinheiro na campanha dele, então a gente espera ver o que vai acontecer. I know what it takes to beat Trump because I already have. And I will do it again. Ele é bilionário e está investindo muito dinheiro mesmo na campanha dele, né, entre os democratas. Ellen, para a gente finalizar, por que se diz que a eleição nos Estados Unidos é indireta, hein? Como é que funciona lá no dia da votação mesmo, no dia 3 de novembro?
Então, Márcio, as eleições presidenciais dos Estados Unidos são realizadas há 4 anos, como no Brasil, sempre na primeira terça-feira de novembro. E, como você disse, o voto não é direto, né? A vitória depende do chamado colégio eleitoral. Então, os americanos votam em pessoas chamadas eleitores, né, electors, no seu estado, que apoiam o candidato que eles querem que seja o presidente. Esses formam o colégio eleitoral. Os estados, eles têm um número de eleitores de acordo com o tamanho da sua população. Então, por exemplo, a Califórnia tem 55 votos no colégio eleitoral, enquanto Delaware só tem 3, por exemplo. No total, esse colégio eleitoral conta com 538 votos de todos os estados e da capital. O candidato que conquista mais eleitores leva todos os votos do colégio eleitoral daquele estado. E o candidato que ganhar estados suficientes para chegar a 270 votos do colégio eleitoral se torna o presidente. Então, tem estados que tradicionalmente votam em um partido, como é o caso da Califórnia, né, que sempre prefere os democratas, ou Texas, que tem uma tendência mais republicana. Então, a briga acaba acontecendo nesses chamados estados pêndulo, né, ou swing states, que podem mudar de lado dependendo de quem é o candidato. Então, as campanhas não costumam focar seus esforços nesses estados que eles já consideram como perdidos, né? Quer dizer, um candidato democrata, quem quer que ele seja, não vai investir muito no Texas, apesar do grande número de votos do colégio eleitoral, porque lá é um estado que já é tradicionalmente republicano. Exatamente. E mesmo funciona para o contrário. Exato. E esse sistema do colégio eleitoral também é por causa disso que pode acontecer, como já aconteceu em algumas oportunidades, de que nem sempre aquele candidato que recebe o maior número de votos dos eleitores é o eleito presidente dos Estados Unidos, né? Isso, é isso que causa muita dúvida na gente aqui. Isso realmente pode acontecer e acontece com certa frequência. Pois é, por isso que tem a questão da votação indireta, né? Bom, como a gente falou, é um longo caminho mesmo. A gente espera ter ajudado nesse podcast 15 minutos para você entender todo esse processo, como é que funciona. E, claro, a cobertura completa das eleições norte-americanas você acompanha na Gazeta do Povo. Ellen, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje, durante a minha conversa com a Ellen Mendes, você ouviu trechos de reportagens de emissoras de televisão norte-americanas, como a CNN, a ABC e também a NBC, todos os trechos que estão disponíveis em reportagens no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Durval Ramos, a montagem do Leonardo Bestloff, e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!